Os alunos continuando nossos estudos sobre a Era Napoleônica, essa parte 2 vai da página 59 a 61. Então aqui nós vamos ver as reações ao bonapartismo ou ao Napoleão. Primeiro, dentro da França, ao povo francês, dentro da França, Napoleão era duramente criticado. Ele dizia aos franceses que as guerras napoleônicas tinham matado milhares de franceses, que ele havia sufocado o ideal de liberdade da Revolução Francesa, introduzindo censura prévia a jornais e revistas, livros, e que fazia de tudo para se autopromover. Então o encanto dos franceses com Napoleão tinha acabado, né? Duramente criticado. As iniciativas de Napoleão já não tinham mais efeitos e a reação era exatamente por conta das atitudes dele. O governo, o poder de Napoleão começou a enfraquecer dentro da França. E fora da França, nós vamos verificar os povos dominados pelo Império Francês reagiram à conquista. Na Espanha, a reação popular foi tamanha, imensa, que Napoleão teve que ceder o trono que era ocupado por José Bonaparte, irmão de Napoleão, para a família espanhola. Então veja aqui que estava começando a ruir as suas conquistas, o seu poder. Além disso, o bloqueio continental não surgiu efeito desejado. Primeiro porque os ingleses continuavam conseguindo vender seus produtos industrializados na Europa e na América. Segundo, porque as nações agrárias como a Rússia, que vendiam trigo e madeira para a Inglaterra, a Rússia rompeu com o bloqueio continental em 1810 e passou a negociar abertamente com a Inglaterra. Então veja que, tanto internamente quanto externamente, Napoleão já vinha enfraquecendo o seu poder. E aí, provavelmente, com toda a certeza, sem medo de errar, é a sua queda, o seu declínio. Seguindo na página 60, o que nós vamos ver aqui continuando? Napoleão respondeu exatamente à iniciativa da Rússia em 1812, tentou, ou seja, invadiu a Rússia. Tinha um exército de 600 mil homens, soldados, 180 mil cavalos, invadiu a Rússia. Mas o resultado disso, a resistência do povo russo e o rigoroso inverno local acabaram vencendo o general francês. Ou seja, a França, os franceses, Napoleão foi derrotado na Rússia. Dos 600 mil soldados, somente 30 retornaram para a França. O mito da invencibilidade napoleônica havia sido quebrado, ou seja, essa derrota na Rússia, olha o que vai acontecer. A derrota na Rússia encorajou os tradicionais adversários da França a se unirem. E aí se uniram Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. 4 monarquias formaram um gigantesco exército depois de vencer os franceses, e eles invadiram a França e ocupou a capital Paris em 1814. Napoleão foi preso e enviado para a ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, com 1000 soldados sob suas ordens. O trono francês retornou à mão de Luís XVIII, que era o irmão de Luís XVI, o rei que foi exatamente executado, guilhotinado no processo da Revolução Francesa, lá no período jacobino. Se você quiser voltar lá atrás, você pode investigar esse fato aqui. Ou seja, a França retornava à monarquia. O governo dos 100 dias. Napoleão, na ilha de Elba, não se conteve e, início de 1815, Napoleão fugiu de Elba, acompanhado de 800 homens, desembarcou na França, onde foi recebido como herói. Então veja o povo francês, ao mesmo tempo que tinha dele já uma certa restrição, já criticava a sua ação,
as suas ações, de repente se viram Napoleão como herói de novo. E aí o que é que vai acontecer? Enquanto se dirigia a Paris com seus soldados, as tropas que o rei da França enviara para prendê-los, ou seja, o Luís XVIII mandou prender Napoleão. E os militares passaram para o lado de Napoleão, se uniram a ele. Impopular, porque o rei Luís XVIII era impopular. E aí o rei fugiu do país e Napoleão assumiu o poder de novo. Mas vamos ver o que vai acontecer com isso. Napoleão, porém, governou apenas pouco mais de 3 meses. Os ingleses lideraram uma nova coligação militar, os ingleses organizando mais de 1 milhão de soldados, derrotaram definitivamente as forças de Napoleão Bonaparte. A Batalha de Waterloo, em 1815. Preso por seus inimigos, Bonaparte foi mandado para Santa Helena, uma ilha minúscula localizada no Atlântico, onde permaneceu até a morte em 1821. Então aqui praticamente acabava a era napoleônica, acabava o poderio de Napoleão. E a França retornaria à monarquia. Mas vamos seguindo aqui para fechar isso. A liderança da Inglaterra, eles vão organizar um processo que os historiadores chamaram de Congresso de Viena. Nesse congresso, que é uma reunião onde estava a Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, reuniram-se com a França monárquica agora, no Congresso de Viena, entre 1814 e 1815, e aí decidiram os rumos da Europa. Ali, reunidos, representantes dessas reuniões decidiram adotar 2 princípios: o princípio da legalidade e a política de equilíbrio europeu. O que foi o princípio da legalidade? Dizia ser legítima a volta ao poder das famílias que reinavam antes de 1789, ou seja, antes da Revolução Francesa. Por esses princípios, as dinastias reinantes só eram consideradas legítimas se já ocupasse o trono antes da Revolução Francesa. Com isso, Luís XVIII, da dinastia Bourbon, voltou a ocupar o trono da França, aqui nesse princípio da legalidade. Já a política de equilíbrio europeu, formulada pelo príncipe Metternich, da Áustria, o que o Metternich queria? Defendia o equilíbrio entre as grandes potências, dizendo ser necessário evitar a opressão de uma sobre as outras. Aqui ele estava com medo, então ele já estava fazendo uma espécie de acordo de paz, como aconteceu na época de Napoleão. Eles não queriam que uma nação explorasse a outra, ou oprimisse a outra. É uma espécie de acordo de paz. Para Metternich, propôs compensar as grandes potências pelos prejuízos sofridos por elas nas guerras napoleônicas. Então, por isso, Metternich propunha que era uma compensação de que as nações que tinham tido prejuízos com as guerras napoleônicas fossem compensadas exatamente com esse princípio do equilíbrio. Ou seja, que eles estão comemorando uma espécie de acordo. Na gravura você lê e tira exatamente o que você busca para compreender melhor. Os novos senhores da Europa, olha só quem era: Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. A Prússia é uma parte da atual Alemanha. Realizaram uma nova divisão do mapa europeu. Essa divisão os beneficiava, mas não respeitava os interesses dos povos das regiões divididas. Os territórios dos povos alemães, que formavam a Confederação Germânica, por exemplo, foram repartidos entre o Império Austríaco e o Reino da Prússia. Então veja o que está dizendo aqui para fechar e concluir: que o Congresso de Viena e a Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia redesenharam um mapa da Europa. Não só um mapa geográfico, mas também um mapa de culturas, de povos. Por exemplo, o caso aqui está citando embaixo o caso específico dos territórios dos povos alemães, da Confederação Germânica.
que foi dividido. E isso vai causar certos transtornos que nós vamos, na sequência dos nossos estudos, nós vamos entender mais lá na frente. Principalmente com a unificação da Alemanha, que nós vamos ver lá mais tarde, na sequência dos nossos estudos. Então vejam, alunos, fechou aqui sobre a era napoleônica, é esse assunto que nós estudamos nessas páginas do livro, que foi da página 54 a 61, e a orientação: investigue no livro, pesquise, vá acompanhando com o vídeo se puder, se não, tudo que foi dito aqui nesse vídeo está exatamente relatado no livro, nós apenas passamos para você em formas de vídeo e de comentários, ok? Então, faça a sua parte, vá em frente, não deixe para fazer depois. A atividade vai ser exatamente feita baseada nessa videoaula e também nos informes do livro, nas características, nos assuntos expostos no livro. É isso, ok.